Todos nós somos especialistas em algo, nem que seja em fazer nada, mas todos nós temos uma especialidade. E sabemos como fazer todas as etapas desse algo. Né? Aqueles que pescam sabem cada etapa de pescar, aqueles que vendem sabem cada etapa de vender, aqueles que advogam sabem cada etapa disso, aqueles que são barbeiros, né, que cortam, não que não dirigem bem, os que cortam cabelo e fazem barba, começam sempre com os seus fundamentos para começar ali o seu corte, a sua arte, né? Porque na verdade tudo aquilo que alguém faz bem se torna uma arte. Então todos nós sabemos fazer e sabemos todas as etapas, começar, desenvolver e concluir tudo aquilo que nós sabemos fazer. Fica tranquilo, não vou falar para você fazer um e-book, não precisa arrastar para cima. Mas quase sempre quando palpitam nessas áreas que dizemos ser entendedores, ficamos um pouquinho chateados, porque afinal sabemos bastante. Se eu falar pro Felipe, essa oitava aqui, nem sei se é isso que fala. O Felipe vai falar, eu acho que você não sabe o que está falando. E às vezes a gente até discorda do palpite que é dado sobre aquilo que nós entendemos muito bem. E o ser humano tem dificuldade de aceitar direções na área que ele acha que entende. E nós entendemos muitas coisas, amém? Mas eu creio que a maioria das coisas a gente mais acha do que sabe. É comum, porque é legal a gente saber. E é tão legal a gente saber que às vezes a gente acha que sabe. E a gente sempre encontra alguém que sabe mais. E glória a Deus que nós encontramos aquele que tem toda a sabedoria. Né? E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra com o tema caminhando sobre uma direção. Eu ministrei essa palavra, não existiu o DIF ainda, provavelmente foi 2015 ou 2016. Então, provavelmente quase nenhum de vocês ouviu. O texto vai ser Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ou faze-te ao mar alto, né? Vai mais para fundo aí. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Jesus, após ser pressionado por uma multidão, ele entra no barco e ele encontra um rapaz que já tinha ouvido falar dele, que estava lavando as redes. Ao final da sua tarefa que ele conhecia tanto. Entendemos que Pedro era pescador por ter aprendido isso com seu pai. Então, desde pequeno, ou desde adolescente, ele era pescador. E creio eu que muitas vezes, quando criança, ainda ele saía para pescar. Se eu tivesse um pai pescador, e como eu amo peixe, nossa, eu ia sair muito com ele para pescar, mesmo sendo criança. E eu creio que Pedro, ele foi pescador primeiro por admiração, por olhar o seu pai fazendo. Eu não sei você, mas eu tinha meu pai como herói. Então eu imaginava Pedro olhando para o seu pai, vendo aquele herói, e falando: meu Deus, só meu pai é o melhor pescador do mundo. Ninguém lança as redes como meu pai. E mesmo isso não sendo uma verdade absoluta para aquela criança era. Por quê? Porque o pai é a primeira figura de autoridade que uma criança conhece. E se você não sabe, pai, a primeira representação de Deus na vida do seu filho é você. Então, nos ajude a mudar um índice que está cada vez mais aumentando, que o número de ateus hoje não são ateus por hereditariedade. A juventude que está se tornando descrente de Deus são filhos de cristãos. Então represente muito bem Deus na vida do seu filho. Amém? Voltando para cá, não é sobre isso. Mas ele encontra esse rapaz, esse homem lavando as redes. Ou seja, ele estava concluindo o seu trabalho. Ele tinha feito o que ele precisava fazer, estava lavando as redes, talvez consertando algumas coisas, estava
preparando toda aquela aparelhagem para sair pescar depois, amém? Depois não, como era de noite, outro dia, outra noite. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Eles estavam onde nesse cenário? Acabei de falar. Na beira do lago de Genezaré, com Pedro lavando as redes. Só que Jesus chega e ele fala que quer entrar no barco de Pedro. Pedro estava lavando as redes, Pedro estava ocupado com talvez a noite mais frustrante da sua história. Então Jesus entra no barco daquele cara que estava ocupado, terminando de concluir a sua tarefa diária, que era lavar as redes. E eu creio muito que ele estava do jeito que estava no The Chose, todo animado. Estou falando de Pedro. Ele estava frustrado, e daí Jesus falou, eu preciso ensinar o povo ali, eu posso entrar no seu barco? Amém? Outras versões não diz, mas aqui diz que ele se assentou. A Thaís sabe do desespero quando a gente se levanta no final desse pulado, né, e a gente precisa ir, de repente senta. A conversa vai ser longa. Jesus sentou no barco de Pedro. Então eu acho que ele achou que aquilo que seria rápido já não seria mais, porque ele estava sentado. Se tivesse de pé, dá a demonstração que está com pressa. Mas sentou, a pressa foi embora. Aí Pedro falou, agora? E daí Jesus fala para Pedro, lance as redes. Cara, isso é muito profundo. Todos nós moramos com alguém, ou pelo menos já moramos com alguém, né? Talvez tenha algum ou outro aqui que mora sozinho, mas todos nós moramos com alguém. E eu quero crer que você já morou com seu pai. E quando você morou com seu pai, tinha algumas coisas chamadas regras, tarefas, e a gente não curtia muito, mas precisava fazer. Afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nós fazemos parte da família de Deus, amém? E existe um pai, amém? E esse pai tem preceitos, tem princípios, tem direções, tem diretrizes, e tem muitas coisas que ele coloca para que a gente saiba e consiga andar com retidão e sem ter confusão entre um e outro. Basicamente assim como o meu pai fazia. Porque se fosse terra de ninguém a nossa casa, com certeza o negócio ia ficar feio. Então, existem coisas que nós precisamos, queridos. Se existe o segredo no sucesso da Bíblia, da parte de Deus é a presença dele, como a gente aprendeu domingo. Da nossa parte é obedecer. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Jesus diz a Pedro, lance as redes. Um carpinteiro, que agora tinha se tornado nômade, com alguns seguidores, diz para um cara profissional, lance as redes. E Pedro, ele fala, Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu pesquei a noite todinha, eu não peguei nada. Estou frustrado. Mas eu vou fazer segundo a sua palavra. Pedro decidiu caminhar segundo a sua palavra. Então nós precisamos entender que Jesus usou algumas situações para revelar as coisas que nós muitas vezes temos dificuldades de aprender. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, a maioria das vezes que a gente é repreendido, principalmente pelo nosso líder, os nossos pais, nossos pastores, são coisas que Deus também não aprova. E estavam escritas na sua palavra. E se a gente foi repreendida porque a gente rejeitou, ou porque a gente não conhecia a palavra, o que já é errado, porque ela está aí, né? Nós vivemos num país que é livre para você ler, ou a gente leu e rejeitou, porque, na verdade, aquilo que eu queria fazer era diferente do que a palavra disse, e para mim é melhor fazer o que eu queria fazer do que aquilo que Deus quer que eu faça. Então, quando eu creio que essa passagem ela vem, Jesus ele usa muitas coisas para ensinar Pedro, e todos aqueles que vão ler a respeito de Pedro muito tempo depois. Você acha que Jesus não sabia que Pedro estava frustrado com uma pesca que não tinha acontecido? É óbvio que sabia. Você acha que Jesus não queria usar aquela frustração para ensinar uma das maiores lições para Pedro, para mim, para você? É óbvio que quer. Deus é oportunista, credo, Alex.
Se você for no dicionário, o que é oportunista? Aquele que não perde oportunidade. Então, numa situação de fracasso, Deus vai tomar uma oportunidade para ensinar algo. Até porque o próprio Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento que padeceu, a Bíblia diz. Então, não existe nenhuma escola que possa nos ensinar tanto sobre obediência quanto a escola do sofrimento. Até porque algumas coisas nós aprendemos a obedecer nas nossas casas depois da gente ter a conversa com a varinha, né? Tinha um pastor que a gente conhecia que ele chamava de provérbios. Vai lá buscar provérbios. Lá em casa, minha mãe não era cristã, então ela, né, o pau descia, o negócio era doido. Mas a gente aprendia a não fazer mais por causa do sofrimento que aconteceu. Então, o sofrimento pode nos revelar muitas coisas, mas é desejo de Deus que a gente sofra, querido. Deus deseja que você sofra? Não. Para não sofrer, nós precisamos o quê? Obedecer. Vocês aprenderam rápido. Então, qual que foi a posição de Pedro mediante a direção de Jesus? Lucas capítulo 5, versículo 3. E viu 2 barcos junto a... Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Então, ele viu que Jesus queria ensinar e ele se tornou submisso. O que é submissão? Basicamente, a gente vai ver um pouco mais a fundo, mas basicamente é você receber ou aceitar a missão do outro. O que nós falamos muito mais sobre submissão aqui é na questão do casamento. Amém? Que é a mulher se submeter à missão do marido. É apoiar a missão do marido. Então, maridos, vós que estáis aqui, tem uma missão muito bem clara diante de Deus. Porque sem ter uma missão, você não vai ter alguém que se submeta a você. Jesus tinha uma missão que era ensinar. Pedro decidiu estar submisso à missão de Jesus. Então, ele cedeu o barco. Alex, mas é tão pouca coisa. Você cederia a sua empresa? Tudo aquilo que poderia representar ganho para Pedro estava ali. E ele submeteu isso a Cristo. Então não é uma pequena coisa deixar Cristo entrar no seu barco. É uma grande coisa. A segunda coisa, ele reconheceu e sujeitou a liderança de Jesus. Capítulo 5, versículo 5. Eu vou correr porque Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Ele reconheceu, ele chamou Jesus de mestre. Ele ainda não seguia Jesus, mas ele reconheceu que Jesus era um mestre e sujeitou a liderança de Jesus, a ponto de ele falar, está tudo nulo, eu não tenho mais esperança de pagar minhas contas, aquilo que eu depositei a minha confiança falhou, mas segundo a sua palavra eu vou fazer, mesmo você sendo carpinteiro, mesmo você não entendendo de pesca, e eu tendo todo o know-how, toda a expertise a respeito de pesca, mesmo assim eu vou caminhar segundo a sua palavra. Mesmo não parecendo ser algo tão... Mesmo a matemática não fechando. Na minha cabeça isso não fecha, Jesus. Porque eu conheço esse mar desde criança. Na minha cabeça isso não fecha, Jesus. Porque eu aprendi essa profissão desde cedo. Na minha cabeça isso não fecha, Jesus. Porque eu me criei nesses lugares. Mas a sua palavra vale mais do que o meu conhecimento. Então sobre a sua palavra eu vou caminhar. Olha como ele se sujeita à liderança que ele reconheceu. Então essa é mais uma lição. Nós precisamos entender que se reconhecemos uma liderança, seja ela qual for, nós precisamos nos sujeitar a ela. Outra coisa, tornou-se disponível, que é a parte que a gente leu. Vou fazer isso. É a parte B desse versículo. Segundo a sua palavra, vou lançar as redes. Tornou-se disponível. Muitas vezes nós reconhecemos a autoridade, muitas vezes nós reconhecemos que existe poder, mas nós não sujeitamos. Nós não sujeitamos, não, nós não nos disponibilizamos. Quando Deus já vai a Jonas, ele fala, dispõe-te. Jonas já era profeta, sim ou não? Mas Deus fala para ele se dispor aí, mesmo sendo esse o trabalho dele. Olha que, mesmo a gente estando aqui, não significa que nós estamos dispostos. Mesmo a gente frequentando a igreja, isso não é sinal de que existe disponibilidade em obedecer. Quando Pedro ele fala daquilo que ele se frustrou, mas ele fala, mesmo assim, eu vou caminhar segundo a sua palavra, eu vou obedecer os seus comandos,
segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede, ele fala, eu disponho a minha vida a sujeitar as suas ordens, ao seu decreto, aquilo que o Senhor diz. Então ele não estava apenas de corpo presente. Sabe por que a Bíblia diz, infelizmente, queridos, o meu desejo é que todos nós subamos no arrebatamento. Que só fique aqui as vestes. Se é que Jesus falou, tudo que vocês tocam é santo, então até as vestes vão. Mas a Bíblia diz que haverão dois no campo. Um será tirado, outro não. A Bíblia diz que infelizmente nem todos vão subir. E a Bíblia não está falando do mundo quando fala da parte que vai ficar, querido. Ele está falando das pessoas. Sobre o mundo, a Bíblia diz que existe inimizade de Deus e o mundo. Então, a obediência ela tem como papel principal tirar o mundo da gente. Se você lê Êxodo, Deuteronômio, principalmente Levítico, você vai ver um monte de ordenança. Um monte de ordenança, repetida ainda. A parte chata, às vezes, de ler, porque está repetido umas 4, 5 vezes a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o povo passou 400 anos no Egito. O problema não foi tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo. Por isso que existiam aquelas ordenanças, porque o povo estava contaminado pelo Egito. Tirar o povo do Egito foi fácil, foi só abrir o Mar Vermelho. Agora, tirar o Egito do povo, você fala das vontades, dos anseios, das teimosias, dos hábitos. E aí complica, porque complica tanto que praticamente quase ninguém que saiu do Egito pisou na Terra Prometida. Vamos lá. E ele obedeceu a direção, que é também, né? Ele lançarei as redes, é a parte C do versículo. Pedro poderia ter não se sujeitado a Deus, amém? As ordens de Jesus, ele poderia não ter feito aquilo. Mesmo reconhecendo que ele era mestre, mesmo se impressionando com os ensinamentos, porque ele estava ali ouvindo Jesus falar com aquele povo, com aquela multidão, mas ele não teria se sujeitado. Ele tinha a escolha de não se sujeitar a Jesus, sim ou não? Sim. Ele teria feito a pesca maravilhosa, sim ou não? Não. A questão é que a gente não obedece por causa da dor da obediência, mas a gente não entende que, na verdade, a obediência ela vai nos levar a um lugar, e esse lugar é um lugar sobrenatural. A obediência de Pedro poderia ter feito doer nele a questão de ele ter que deixar para depois lavar as redes, para ele ter que deixar para depois enfrentar aquela situação, para ele ter que deixar para depois preparar os barcos. Mas ele resolveu abrir mão disso para obedecer. E a obediência dele fez da frustração a maior pesca que houve. Então, olha como se sujeitar a Jesus não é um fardo, queridos. Para a nossa carne é. Porque a nossa carne não se converte, amém? Se você está esperando a conversão da sua carne, me perdoe, você será frustrado. Mas sujeição, repete comigo, sujeição é proteção. Legal quando o Max está ali, porque ele repete que nem no quartel, rapaz. Nós temos alguns benefícios de obedecer à direção. Lucas capítulo 5, versículo 6, por gentileza. Lucas 5, 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Benefício da obediência, desfrutar do sobrenatural de Deus. Basicamente isso. Obedecer é desfrutar do propósito. Quando Deus nos pede obediência é porque Ele já enxergou algo pronto, amém? Por isso que Ele é alfa e o ômega. Ele é ontem, mesmo ontem, hoje e amanhã. Então Ele está, se Ele quiser, vendo e vivendo as bodas do Cordeiro, e se Ele quiser, Ele está na passagem do Mar Vermelho, ao mesmo tempo que Ele está aqui hoje. Ele é atemporal. Então Ele sabe como as coisas vão terminar, beleza? Amém? Você crê nisso? Então o propósito dEle, todas as coisas estão prontas nele. Então Ele chama a existência as coisas que não existem. Então todas as coisas Ele consegue ver pronto, assim como o tabernáculo. Ele chamou Moisés para o Sinai, você vai construir algo, mas eu nem sei como é que é, vem aqui ver. E Deus mostrou para ele. Então,
Deus já sabe como as coisas precisam ficar prontas. Então, na verdade, Ele não prepara as coisas, Ele prepara você para o propósito, porque o propósito está pronto. E nesse preparo, nesse processo, nós precisamos obedecer para sermos lapidados para aquilo que Ele quer fazer, ou para aquilo que já está pronto nele. Nós, como nós somos, nós não cabemos no propósito de Deus. Lembra na mensagem de domingo que antes do povo se encontrar com Ele, Deus fala para o povo santificar, porque da maneira que estão, eles não podem. Então, Alex, mas é o que nós fazemos? É óbvio que não, senão não seria graça. Mas é a transformação mediante a obediência que nos torna aptos a experimentar o sobrenatural de Deus. Quem obedece não anda sozinho. Mas quem não gosta de obedecer, geralmente é alguém que é individualista. Se você obedece, isso significa que você sempre estará junto com alguém. Agora, quando você não gosta de obedecer, é só você ver os caras que gostam de rebelião. É cada um pensando em si mesmo. Então, um dos benefícios de obedecer é que você não anda sozinho. Porém, a obediência sem sujeição é incompleta. Eu falei aqui sobre obediência, falei aqui sobre sujeição e falei sobre submissão. E nós temos um leve engano de achar que as três coisas são a mesma coisa. E não são. Nem no original do grego, embora submissão e sujeição tenham a mesma raiz. Porém, são coisas diferentes. E como assim não é a mesma coisa? Você já ouviu falar daquela história do Joãozinho? O Joãozinho chegou na sala de aula, todos sentaram, ele ficou de pé. E a professora, senta, Joãozinho. João, né? Tem algum João aí? Geralmente João. Quando você era pequeno, você era terrível, João? O que acontece, né? E daí, senta, João. E ele bate o pé ainda, né? Senta, João. João, se você não sentar, vou te levar para a diretoria, nós vamos ligar para sua mãe. E tocou na mãe, o bagulho fica louco. Ele sentou, doido da vida, bufando. Ele falou, professora. Eu falei, o que foi, João? Por fora estou sentado, mas por dentro ainda estou de pé. Isso é obediência sem sujeição. Ele ouviu, ele obedeceu ao comando, mas ele não sujeitou o seu coração. Muitas vezes nós fazemos porque os outros falam. Eu vou tocar aqui em cima porque o Alex falou em alta voz. Mentira, eu conheço o coração desse cara. Se fosse uma conferência de 5 sessões ininterruptas, ele ficaria aqui. Eu sei do que esse cara é feito. Mas muitas vezes a gente obedece porque o meu líder falou, porque meu pai falou, porque a minha mãe falou, mas eu não sujeito o meu coração. Eu tenho uma obediência e acho que isso por si só está bom, mas eu não me sujeito àquela ordem que eu ouvi. E acho que eu mereço até um troféuzinho por isso. Não, eu obedeci. Mas obedeceu com o coração duro, ficou carrancudo, passou aquele tempo e ficou murmurando, vive dando ordem. Você gostaria de ouvir isso do seu filho? Pai, você é um chato, vive dando ordem. Mas por que a gente faz isso com Deus? Por que a gente faz isso com as pessoas que foram colocadas sobre a nossa vida, como líderes, e acha que Deus não está nem aí? Fala, não, isso é só um problema entre você e Deus. Quem que estabeleceu liderança? Quando a Bíblia fala de liderança e autoridade, a autoridade não é uma pessoa. A autoridade é uma roupagem. Eu tive um conhecido que ele foi para o jogo do Coxa, acho que era Atletiba, policial. Pensa a treta. Pegar o ônibus 5 horas depois já é treta, imagina ficar no estádio. E começou a dar uma briga e ele falou, Alex, e daí... Alex, não falou Alex porque ele estava falando no público. Ele foi lá na frente e se colocou, eles queriam pegar, acho que uma galera de uma torcida queria pegar uns 3. E daí veio ele mais alguns policiais e se colocaram na frente desses 3 e os caras não vieram. Ficaram ali, né? Atiçando, né? Que nem os pitbull para pegar. Mas não foram. Agora uma pergunta que eu te faço. Se eles estivessem sem farda, os caras iam ficar parados? Apanhava junto. Por quê? Porque o que representa a autoridade do policial? É a farda que ele veste. Então,
Dona Mara, ela está revestida. O que é revestir-se? É estar vestida de algo, de uma autoridade que não foi ela que usurpou, mas foi delegada sobre a vida dela. E quando eu entendo que isso vem de Deus e eu não me sujeito a essa autoridade, antes eu resisto a essa autoridade, eu estou resistindo a quem delegou a autoridade a ela. Ou seja, eu resisto a Deus. Por que se você resistir a uma prisão, você vai preso e o Estado ele vai assinar embaixo da ação daquele policial? Porque o Estado outorgou, delegou autoridade àquele policial. Então, princípios de liderança, querido, eles não servem para oprimir a nossa vida. Não tem a ver com isso. As cercas, elas não servem para nos privar. Não, elas servem para nos proteger. O filho pródigo, ele olhava as cercas da fazenda do seu pai e ele entendia que aquilo ali era uma privação. A ponto de ele falou: pai, para mim você morreu. Me dá minha herança. Porque herança é um bem que você recebe quando o pai morre. Ele falou: eu quero a herança mesmo senhor vivo. Por quê? Porque isso aqui é muito privação. Eu quero viver do meu modo. Eu não quero mais regras. Eu não quero mais princípios. Eu não quero mais obediência. E quando ele sai e ele tem desejo de encher de comer as alfarrobas e dividir o prato ali, fazer uma rachadinha junto com aqueles porcos, ele lembra que na verdade não era privação, era proteção. Muitas vezes nós vamos olhar para trás e vamos ver que tudo aquilo que foi nos dado para viver dentro de limites não é privação, mas sim proteção. Proteção para quê? Para que a gente não se fira, para que a gente não se machuque, para que a gente não venha se frustrar. Não que Deus esteja nos livrando de sofrimento, querido. Melhor escola continua sendo sofrimento. Mas é muito melhor sofrer na obediência do que longe dela. É muito melhor sofrer dentro da casa do Pai do que passar fome longe, como filho pródigo. Qual a diferença então de submissão, sujeição? Submissão, sujeição e obediência. Qual a diferença? Submissão, no grego é upotasso ou hipotasso. Não é um potássio, é hipotasso. É a atitude voluntária de ceder. Atitude voluntária de ceder. Enquanto na luta tem o submission, que o cara submete o outro a uma condição de opressão ou de estrangulamento ou qualquer outra coisa, imobilização. A submissão bíblica é um ato que não é externo, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, é o ato de voluntariamente ceder, uma atitude voluntária de ceder, de assumir a responsabilidade de levar a carga de alguém. Isso é submissão. E a Bíblia fala: levem as cargas um dos outros. Se colocar abaixo da missão de alguém. Lembra que a gente fala, né, da mulher que ela se coloca abaixo da missão do marido? Levar a carga de alguém é não apenas dividir o peso da carga, mas é entender que eu não vou definir a direção para onde essa carga está sendo levada. Se alguém já está levando essa carga, ele já tem um destino. Amém? Ele tem um horário para ser levado, ele tem uma meta para ser batido na questão de horário, de peso, de quantas vezes tem que se levar uma carga. Então, quando eu me disponho voluntariamente a carregar essa carga, não importa para onde é, eu vou me submeter a isso. A Bíblia diz: se alguém te constranger a caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 e 19 diz: servos ou funcionários, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor ou patrão, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Uau! Óbvio que esse texto aqui, ele fala... Eu quero crer que eu jamais vou encontrar um líder que seja perverso. Sempre vamos encontrar um líder cordato, com o coração disposto. Mas aqui a Bíblia está falando sobre patrões, sobre pessoas para quem se trabalha. E ele fala: ainda que ele seja perverso, por motivo da sua consciência para com Deus, é bom que você suporte tristeza, sofrendo injustamente. Eu não considere isso, querido, como uma afronta. Você que saiu do seu emprego porque lá estão te perseguindo. Mas bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos por causa de Jesus.
E eu saio do lugar exatamente que vai me forjar, que vai lapidar minha fé, que vai fazer com que eu prevaleça como um cristão que ama, que manifesta o fruto do Espírito. Eu saio desse lugar porque eu não suporto. E eu encontro na Bíblia um versículo que fala para eu não fazer isso, para eu permanecer no lugar. Cara, isso é um pouco contraditório com a nossa geração que não gosta muito de opressão. É muito patriarcalismo. Isso é fruto do capitalismo selvagem que oprime os outros. E a Bíblia fala: ei, isso é grato que se alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Como todo mundo gostaria de ter um patrão cristão com um coração muito generoso, que desse aumento a cada 6 meses. Olha aí, ó, falou até língua estranha. Mas a Bíblia diz para você suportar as tristezas do seu sofrimento injusto, por causa da sua consciência para com Deus. Porque Deus não é injusto, querido. Ainda que seu patrão seja injusto, Deus não é injusto. Então, Alex, eu vou orar, vou pesar a mão sobre ele, Jesus. Senhor, Deus, manda um raio dos céus e parte ele ao meio. Eu falei: não, Pai, abençoa a vida desse homem. É daqui que eu levo o meu pão para minha casa. Pai, que eu possa representar o Senhor neste lugar, a ponto de ele se entregar ao Senhor. A maior dádiva do Evangelho, querido, não é o seu conforto, é a salvação dos perdidos. E se você obedece a isso, entende isso, você vai entender que você é mais um instrumento de salvação para o seu patrão do que um objeto de escárnio na mão dele. Agora, Alex, como que eu vou suportar isso? Por motivo da sua consciência para com Deus. Eu só terei uma submissão genuína se eu conhecer a missão do pastor, líder, discipulador, e se essa missão for bíblica. Trazendo aqui para o ministério. No caso de marido ou patrão, se não forem cristãos, a missão tem que ser baseada na ética e na Constituição, pelo menos. Mas quanto a tudo aquilo que aponta para Deus, precisa estar totalmente alinhado com os padrões de Deus. Por quê? Porque submissão é uma cooperação nossa junto com a pessoa, que a gente dá o respaldo daquilo que está sendo feito. Exemplo, se o teu patrão acha que você precisa ficar mentindo nas ligações, você vai fazer? Eu fiquei com medo de não ouvir uma resposta. Não. Mas Alex, você não falou que eu preciso suportar as injustiças? Sim, você fala, por causa da sua consciência você não vai mentir. E isso vai atrair perseguição injusta sobre a sua vida. E você vai prevalecer. Porque maior é o que está em você do que está no mundo. Porque você prefere agradar a Deus do que aos homens. Porque você prefere obedecer aos princípios do que ter medo de ser mandado embora. Entendeu como é que funciona? Agora, e no caso do meu pastor, líder, discipulador, meu esposo, sendo cristão, bíblico. Eu vou falar algo aqui um pouco delicado. Eu já ouvi muitas pessoas, isso é mais da minha época, década de 90. Eu me converti no final da década de 90. Então eu ouvia muito falar de maridos que não deixavam as esposas ir na igreja. Alex, mas a Bíblia diz para ser submisso ao marido. Sim, desde que isso não desagrade a Deus. Por quê? Porque é inconstitucional, perante a lei dos homens, que alguém seja cerceado dos seus deveres ou da manifestação da sua fé. Quando Jesus diz que ele veio trazer BO entre pai e filho, é porque, doente isso, queridos, porque lá no Paquistão, filhos são expulsos porque se convertem. Aqui eles não vêm na igreja porque o pai fica bicudo. Quando a Constituição diz no Estatuto da Criança e do Adolescente que toda criança ou adolescente acima dos 12 anos é livre para manifestar a sua fé. E a gente usa de desculpa não desonrar o meu pai ou o meu marido, porque a gente quer, na verdade, desobedecer um princípio. Alex, isso é pesado. Pois é. Ele não veio trazer paz, mas espada. Ele disse, eu vim trazer o fogo, e quem dera se ele já estivesse aceso. Então, queridos, é uma linha fina.
Agora, Alex, então você está me falando para eu chegar em casa, chutar o pau da barraca e falar: sua consciência para com Deus. Sua consciência para com Deus. Queridos, o Evangelho, ele é um convite para você obedecer uma loucura. Isso é, o Evangelho é um convite para perseguição. Quando você aceita Jesus, é quase a mesma coisa. Eu recebo todo o direito e dever de buscar perseguição contra a minha fé. Por quê? Porque eu vou obedecer preceitos que serão contrários ao mundo, vou andar na contramão do mundo, e a minha conduta vai ser contrária até aos meus princípios familiares. Então, Jesus nos chamou para obedecer. Todo mundo ama The Chosen porque até agora foi uma série mais romantizada. Esse último vai ser brabo. Porque agora vai começar a se manifestar o leão. E às vezes a gente quer o Jesus de The Chosen. Eu sempre criei nele meio assim, bem tranquilão, de boa, rindo. Né? Tinha um diácono que falava que Jesus não ri. É só porque você não ri, não diga que Jesus não ri. Mas sempre achei ele assim. Mas ele sempre foi sério quanto ao seu propósito. Ele sempre foi sério quanto à obediência aos princípios. Porém, se a liderança que nós seguimos, seja ela qual for, querido, fere em princípios bíblicos, não precisamos ser submissos, mas com muito amor e honra conversar sobre os princípios ou as ordens que foram nos passadas. Por quê? Porque isso também é obediência. Alex, meu marido, então, ele não tem princípio bíblico, então vou me separar dele. Não, querido, casamento é uma instituição indissolúvel. Então, ao invés de ficar xaropeando teu marido, fale com Deus sobre o seu marido. Obediência, ela vem do grego ipakoé. Ipakoé. Sabia que você ia olhar para mim. Que quer dizer audição, escuta, escutar com atenção. No hebraico é shema. Tem até aquela música, Shema Israel, que é ouça Israel. Dar ouvidos, ouvir com atenção, porque é impossível obedecer um comando de quem nós não ouvimos. Então, a obediência, o radical dele quer dizer ouvir com atenção. E vem desse grego ipakoé ou do hebraico shema. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Versículo 17, perdão. Só 17. Obedecei aos vossos guias, ou líderes, em algumas outras versões pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E isso vai acontecer, queridos. A gente às vezes esquece que a Bíblia é de verdade. E a gente acha que é só um esquema gospel de pirâmide, onde as pessoas conduzirem a vida das outras. Naturalmente eu não escolheria ser líder. O peso que isso me traz é gigantesco. Quase que naturalmente esmagador. Se não fosse o Espírito Santo. E não ia rolar. Não ia rolar mesmo. Primeiro foi ele que me escolheu primeiro. Porque eu não ia escolher. Para que faço isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos aproveita. Então, sejam submissos para com eles. Obedecendo o que, Alex? Ele está falando para eu lavar o carro dele. Está na Bíblia? Não, então, querido, isso aí é dominação. Lá no Gênesis, Deus deu ordem ao homem dominar sobre todos os animais viventes, mas não sobre o homem. Por quê? Porque lembra que obediência e sujeição é algo que parte de onde? De dentro para fora. Então, dominação é algo que parte de fora para dentro. Deus não deu ordem ao homem dominar sobre outro homem, somente sobre os animais. Então, eu preciso entender que quando eu obedeço aos meus líderes, aos meus pastores, é uma obediência segundo a palavra, segundo a Bíblia. Porque parece que eu li e não entrou. Então eu preciso que o meu líder desenhe para eu conseguir obedecer. Isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. A ponto de, às vezes, o pastor mostrar e falar, nossa, mas eu li, nem parecia que era desse jeito. Aqueles miguezinhos que a gente dá. Então a gente precisa entender que quando nós caminhamos em sujeição primeiramente a Deus, eu não conheço alguém que é sujeito e obediente a Deus.
e é desobediente ao líder. Eu creio que é um princípio que ele é similar. Alguém pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão que vê? Não, porque isso é mentira. Eu digo que amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. A Bíblia falou, é impossível alguém amar a Deus que não vê e dizer que detesta o seu irmão. Da mesma forma, eu creio que esse princípio, por similaridade, ele se aplica. É impossível alguém obedecer a um Deus que não vê e ser desobediente aos seus representantes, a quem ele vê. Os homens que mais alcançaram favores de Deus, os homens que mais influenciaram gerações, foram homens tementes a Deus, que tinham um relacionamento com Deus e não entristeciam aqueles que cuidavam deles, sua liderança, os seus pastores. Por quê? Porque não teria proveito nenhum. Então, se você vê a motivação desse versículo por que eu preciso obedecer e ser submisso? Para que eles façam isso com alegria. Isso está totalmente relacionado ao sentimento deles fazerem isso tranquilamente, com alegria. Eu quero arrancar sempre um sorriso da boca de Jesus, mas eu gosto de ver o meu pastor alegre. Então eu vou obedecer a Jesus, eu vou continuar sendo obediente a Jesus na vida do meu pastor. Eu, como líder, eu não posso trazer um estatuto de obediência para os meus liderados conforme os meus caprichos. Tudo aquilo que eu passar para os meus liderados precisa ser bíblico, precisa ser a vontade de Deus para a vida deles. E quando eles entenderem isso e obedecerem a Jesus, porque começa com ele e termina com ele, na vida das pessoas, então, você se torna alguém obediente e que alegra as pessoas através da sua obediência. Isso é legal para o mundo? É óbvio que não, queridos. O mundo detesta você porque você ouve homens simples, como o nosso pastor, simples como o pastor Eibe, simples como o pastor Jackson, falhos, mas que vivem um propósito extraordinário. Porque na questão natural nada diferencia. Talvez eu seja pior do que você imagina que eu seja. Alex é gente boa, vai morar lá em casa. Vai falar com a Adriele uns 40 minutos. Diz aí os defeitos do teu pai, ela vai te levar para longe de mim. E vai falar, então, agora o que distingue? Aquilo que ele nos deu, a autoridade que foi otorgada por Deus. Sujeição, ele tem a mesma raiz, eu esqueci a raiz, do hipotácio, mas não exatamente a mesma definição. Render-se à admoestação ou conselho de alguém. Característica daquele que não se rebela. Estar sujeito é não se rebelar a ouvir uma ordem. Pedro se rebelou quando Jesus disse, lance as redes, passe até o mar largo. Não, ele foi sujeito, ele não se rebelou. Sujeitar alguém é tornar alguém sujeito, tirando-lhe a livre escolha. Sujeito às suas vontades, sujeitar alguém. Só que a Bíblia não nos dá o direito de sujeitar as pessoas. A Bíblia fala para a gente se sujeitar às pessoas. A ponto de ter um versículo que fala, sujeitai-vos uns aos outros. Então, a Bíblia também aponta para a sujeição como algo que precisa brotar de dentro para fora. Eu abro mão do direito de livre escolha para me sujeitar à missão ou à vontade daquele que Deus colocou. Quando a Bíblia fala se sujeitar na questão do casamento, eu abro mão muitas vezes daquilo que eu gostaria de fazer para agradar a minha esposa e vice-versa. E se a gente consegue fazer isso com as nossas esposas e às vezes com os nossos filhos, os pais eles não se sujeitam aos filhos como se eles fossem maiores, mas os pais às vezes eles se sujeitam aos filhos na questão de abrir mão daquilo que ele gostaria de fazer para poder agradar o filho, entendeu? Então isso chama disciplina, isso chama amor. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então, o que é se sujeitar a Deus nesse contexto? É você abrir mão do seu direito de escolha. Nós, naturalmente, escolhemos pecar, mas para agradar a Deus, nós abrimos mão do pecado. Nós, naturalmente, decidimos levar a nossa vida que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas por nos sujeitarmos a Deus, nós
abrimos mão desse direito de escolha e falar: Senhor, está aqui o controle da minha vida. O Senhor é soberano. Que tudo aconteça conforme a sua vontade. Lembra que Jesus fez isso no Getsemane? Senhor, as coisas não podem acontecer como eu quero, então seja feita a sua vontade. Sujeição torna a obediência completa. Não faço apenas o que ouvi. Isso é obediência incompleta. Faço, pois entendi que é necessário fazer. Isso é sujeição. Não faço apenas porque me pediram, mas eu faço porque eu entendi que é necessário ser feito. Testemunho, aqui é um testemunho de uma direção que o pastor, por quase 2 anos, deu à nossa vida, relacionada à nossa saúde. Você sabia que até a dengue, que está tendo esse surto, o tanto que você vai sofrer vai estar relacionado ao teu nível, ao nível da tua imunidade. Isso é cuidado do corpo. E o pastor, há 2 anos, insistindo, ele foi chato para Dedéu. Estava sendo chato, por quê? Por que estava sendo chato? Porque nós estávamos sendo desobedientes. Ele não estava, porque se eu tivesse obedecido de primeira, ele precisava ser chato? Não. Mas estava chato. E chegava um dia dele e falava, e rapaz, descascava. Daí ele falava, eu não vou, é a última vez que eu falo. E a gente, graças a Deus. Ele não se aguentava. E falava de novo. Falava na reunião ali. E falava, e falava. Eu lembro que eu comecei uns 5, 6 meses antes da Thaís. A Thaís apanhou mais. Porque eu comecei antes. O inteligente começa antes. Não precisa ser muito sábio. Comprei a magrela, comecei a pedalar. Vontade de pedalar de novo. Vamos marcar, pessoal. E eu entendi, a princípio eu quis somente obedecer. Vou fazer para ele parar de falar. Mas eu entendi que obedecendo, eu apenas, ou eu primeiramente, era o beneficiado. Então eu entendi que a repreensão, ela não tem um propósito de me matar, mas de me dar vida. Então eu entendi que obedecendo, quem era o primeiro beneficiado? Eu. Mais disposição, dormia melhor e outras coisas mais, glória a Deus, aleluia. E quanto a isso foi um pouco mais difícil, porque até isso começou uns 5, 6 meses depois na Move. Só que o benefício que nos trouxe isso, Alex, mas nossa, o pastor teve que xaropear quanto à saúde. Pois é, lembra que eu falei lá no início, que aquilo que os nossos líderes falam, se a gente obedecesse a Bíblia, a gente não precisava ser chamado a atenção. Se eu não me engano, foi João, na sua epístola, diz ao presbítero amado Gaio, desejo que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Na Bíblia. Está na Bíblia também que nós precisamos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, tanto nosso corpo, alma e espírito. Você cuida das suas emoções, assim como você cuida do seu espírito, ou você ora, Senhor? Não, só oro, não precisa cuidar das emoções. Então quando você quebrar um braço, você ora, ao invés de ser no médico. Ora para emagrecer, querido. E você vai ouvir de Deus: desobediente, come mais do que deve. E daí a gente tem que ficar orando por enfermidade que poderia ter sido evitada. Você sabia que pelo menos 40% do mal de Alzheimer poderia ser evitado? Porque pelo menos 40% das pessoas que têm mal de Alzheimer têm por... O que é quando você... Sedentarismo. Eu preciso de ômega 3, tá? Paiando. Sedentarismo. Sabe por que eu decidi me cuidar, querido? Porque eu tenho um chamado. E eu posso interrompê-lo pela metade se eu não me cuidar. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Se você não consegue obedecer, ao menos cuidar do seu corpo, como vamos obedecer em cuidar do seu espírito? Como vamos obedecer em cuidar das outras pessoas? Atos 20 e 28, cuida de ti mesmo e do rebanho. Um médico, quando ele cai doente, ele não vai consultar, ele vai receber uma consulta e vai ficar deitado numa maca para ser medicado. Não cuidar da nossa saúde é desobediência. E eu não estava desobedecendo ao pastor, eu estava desobedecendo a Deus, porque isso é princípio bíblico. Alex, mas a Bíblia diz que o exercício físico de pouco tem proveito. Verdade. A Bíblia fala de valores terrenos ou eternos? Eternos. O exercício físico é para uma vida terrena ou uma vida eterna?
terrena. Qual é o tamanho quantificado de uma vida terrena comparado à vida eterna? 2 centímetros de uma corda infinita. Então pouco importa, só importa para você ficar bem aqui. Depois que você morrer, você não precisa mais se exercitar. E se você teimar em não fazer isso, talvez a morte chegue mais cedo. Você sabia que uma mulher que fuma e se exercita vai viver mais do que uma mulher que não fuma e é sedentária? Então, queridos, Alex, cara, meio estranho, meio pesado, pois é. Eu aprendi sob duras penas com um pastor. E ele tem sido exemplo nisso. Alex, mas vocês não tão forte e bombadão. Pois é. Não é exatamente o nosso foco ficar um Arnold Schwarzenegger gospel. O nosso foco é a gente se mexer. A gente se mexer. A gente fazer de alguma coisa para que o nosso corpo fique melhor. Para que a gente consiga corresponder melhor a uma jornada que não é nada fácil. De cuidar de vidas. Então, queridos, eu sou muito grato a Deus pela vida do nosso pastor. Eu teria outros testemunhos, mas eu sei que o horário já passou e bem. Mas esse testemunho, ele fala muito da minha desobediência e da desobediência da Thaís. Hoje, graças a Deus, nós 4 lá de casa fazemos. Mas por causa da nossa desobediência, a saúde dos nossos filhos estava sendo afetada. Por quê? Porque os nossos filhos vão olhar para a gente e vão achar que aquilo que a gente faz é o ideal a ser feito. Então eu não estava sendo exemplo nem para os meus filhos. E eu poderia cair naquilo que a Bíblia diz, porque eu não estava cuidando. Se eu estava comprometendo a saúde deles e da minha esposa, eu não estava cuidando da minha casa. E a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua casa, como cuidará da igreja? Olha como é sério isso, queridos. Só que nós somos cabeção. A única forma da gente deixar de ser cabeção é obedecendo, é nos sujeitando, é nos tornando submisso à missão. Qual a missão? Qual que é a missão do nosso pastor? Ele está aqui ainda, então, embora seja fundar uma igreja poderosa e a outra ponta do arco lá na Inglaterra, mas ainda tem muita gente para ser ganha aqui. Mudar a fibra moral, essa é a missão que Deus deu para ele. Então, o que é eu me tornar submisso? Eu vou estar junto, pastor, estamos juntos. Vou levar essa carga junto. Vamos dividir esse peso junto. Nós estamos indo para o mesmo caminho, para o mesmo lugar. Nós vamos desfrutar das mesmas coisas. Não por causa do resultado em si, porque eu sei que isso vai acontecer, mas me tornar submisso é entender que eu estou fazendo as coisas juntos. Não é uma opressão. Eu gostaria só de terminar. Pode se colocar de pé para parecer que está acabando. Sempre quis falar isso. Houve um rei, primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul, ele era um cara bonito, alto, ele sobressaía dos ombros para cima, entre a multidão. Se destacou quando ele se preocupou em buscar jumentos que tinham fugido. Só que ele foi escolhido rei. Mas ele tinha um probleminha, querido. O coração dele não existia sujeição. Ele era alguém obediente, mas não era sujeito. O capítulo 13 de Samuel vai falar de uma história que tem 2 histórias, 13 e 15. Uma pertinho da outra. Que eles queriam sacrificar. E daí Samuel falou para... Samuel era o líder, era o mentor, o discipulador, o profeta e juiz na época do reinado de Saul. Ele falou, então é o seguinte, nós precisamos oferecer sacrifício ao Senhor. Daqui 7 dias eu vou, beleza? Beleza, tranquilo. Deu 2, 3 dias, 4 dias... Saul viu que alguns dos seus guerreiros estavam dispersando, ele falou, me traga aqui o bezerro, o boi, deixa que eu vou sacrificar. Sou sacerdote também, deixa que eu faço. E daí chegou Samuel, ele acabou de oferecer o sacrifício, chegou Samuel. 2 minutinhos. Daí chegou Samuel, falou, o que você fez, cara?
Então você estava demorando. Ele falou que ia demorar 7 dias. Ele começou a dar desculpa. Não, você estava demorando e daí eu resolvi sacrificar. Olha que glória a Deus, eu adorei o nome do Santo Senhor. Eu falei, cara, você acha que Deus prefere sacrifício do que obedecer a sua palavra? Em capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Quando a gente desobedece, era a mesma coisa que a gente tivesse ido ao cultismo e feito despachos e adorado aquelas entidades. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas mais rei. Olha o resultado da desobediência. Pedro obedeceu, teve uma pesca maravilhosa. Saul desobedeceu, perdeu o reinado. Teve um outro momento que ele falou, vocês vão guerrear contra uma nação e é para passar a espada em todo mundo. Não é para sobrar nada nem ninguém. Inclusive os animais, vai tudo para a fita. Tudo para o vinagre, mata tudo. E daí chegou, Saul foi lá e falou, seguinte, poupa os gados, os melhores das ovelhas e poupa o rei também. E daí ele chega, que não está aqui. Samuel chega, daí ele falou, e aí Saul? Eu fiz tudo como o Senhor me mandou. Obedeci a palavra de Deus. Lembra que obediência sem sujeição é meio complicado? Ele falou, você obedeceu tudo? Obedeci. Então que balido é esse? Balido é o barulho que as ovelhas produzem. Que balido é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi é esse? Então, é que a gente, para adorar o Senhor e oferecer sacrifício, a gente pegou o melhor das ovelhas e dos bois, e ainda o rei está aqui. Eu falei, você é um desobediente. Não sabe obedecer. Ele ouviu tudo. Lembra que a obediência é ouvir? Ele ouviu toda a ordem. Ele ouviu tudo, mas ele não teve sujeição, e a sujeição é que faz a obediência ser completa, porque eu entendi o que é para ser feito. Eu entendi que aquilo que eu ouvi, eu preciso fazer. E Saul não fez. E olha o que ele diz. O Senhor procedesse neciamente, ou procedesse como um louco, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se ele tivesse obedecido, nós não conheceríamos Davi. O rei que seria conhecido seria Jonatas. Porque ele não obedeceu, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Queridos, nós temos sim dificuldade de obedecer. Mas mesmo assim Deus está nos ensinando que melhor obedecer do que sacrificar. Melhor a gente fazer a sua vontade do que ficar dando murro em ponta de faca. Então eu quero orar com você, querido. O horário já está bem avançado, me perdoe mais uma vez. Eu quero orar com você, então se você sentir a vontade, pode vir aqui à frente. Se você quiser ficar aí, pode também. O importante é você rasgar o seu coração perante Deus. Sujeição, submissão e obediência é fruto de um coração que ama. Alex, o que eu preciso para obedecer? Amar. Se você não ama, você nunca vai obedecer. Você até pode ouvir, mas você nunca vai se tornar sujeito. Então, tudo isso é fruto de um coração que ama, que entende o poder da aliança, que não é individualista, que não é autossuficiente e nem se acha independente. Quem rejeita a autoridade, rejeita a vontade daquele que estabeleceu a autoridade. E também quem usa de forma ilícita a autoridade, também presta conta a Deus. Então, queridos, sei que a mensagem não foi a mais empolgante, porque não é fácil ser puxado a orelha. Às vezes eu preciso sentar com a minha filha, com o meu filho, e reestabelecer os limites.
não é colocar as cercas em novos lugares, é pintar elas de amarelo para eles enxergarem melhor. E eu faço isso porque eu amo. E eles correspondem. Falam, a verdade, pai. Você é um chato, mas é o meu chato. E eu vou fazer por amor. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus por amor. Deus tem algo muito grande para fazer em nosso meio. Só que não é a nossa forma, a nossa maneira, é a maneira dele. É obedecendo os preceitos, os caminhos dele. É nos sujeitando uns aos outros. É reconhecendo aqueles que Deus nos colocou como líderes, como guias, como pastores para nos conduzir. Entender que eles são pessoas iguaizinhas a nós, porém revestidas de uma autoridade que tem um preço muito caro, que nem todos nós estamos dispostos a pagar. Que é o preço de prestar contas de vidas. Talvez você, quando se apresentar diante de Deus, vai só você sozinho. Talvez você e sua esposa, se você for casado. Nosso pastor, ele vai ter que prestar conta a respeito de todas as vidas que estão aqui. Então, que a gente possa caminhar para que ele faça isso sorrindo, porque não é fácil viver ministério, querido. E nós estamos aqui para que você se compadeça da gente. Nós estamos aqui para dizer, Jesus tem estabelecido as suas cercas para que você seja protegido. Mais uma vez eu quero dizer, se você desejar vir aqui à frente, eu gostaria de pedir para você, em nome de Jesus, se você não, acho que não precisa vir aqui, mas se seu pai e sua mãe estão aqui, e você de alguma forma essa semana agiu em desonra, em desobediência contra ele, gostaria que você fosse até ele. Se você agiu em desonra, em desobediência, em submissão, em sujeição de repente ao seu líder que estava te pedindo algo por amor a você e por causa de Jesus, e de repente você ficou brabo, não quis sujeitar o seu coração, cara, eu gostaria que você fosse até ele. Não porque ele é melhor, mas é porque nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos caminhar em unidade. Nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo. E como irmãos, nós erramos, falhamos. Se você está aqui, eu vou repetir mais uma vez, como temos muitos filhos aqui, e você, de alguma forma, não foi sujeito ao seu pai, desobedeceu alguma vez. Alex, mas isso é um detalhe, você está encurtando a sua vida. Porque a Bíblia diz isso, isso é sério. E seu pai está aqui, você não se sujeitou a ele de alguma forma, vá até ele e peça perdão. Quero dizer mais ainda, vocês casal que está aqui, e de alguma forma vocês agiram sem honra, em algo que desonrou, e acabou até não se submetendo àquilo que o seu esposo estava trazendo como princípio, como sacerdote, porque ele também vai representar você diante de Deus. Por mais difícil que isso pareça, nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Que Deus seja que Jesus é o cabeça da igreja, assim como o esposo é o cabeça da mulher. E se você não se sujeitou à sua esposa, você, esposa, não se sujeitou ao seu marido por causa de alguma coisa que biblicamente ele quis trazer como alinhamento, e você rejeitou isso no teu coração, ainda que você não falasse, mas rejeitou no seu coração, também sai do seu lugar. Fala, vamos, me perdoe. Eu quero construir junto com você. Isso é submissão. Eu quero caminhar segundo a missão que Deus deu à sua vida. Cara, isso é conserto. Toda vez que Deus queria trazer conserto, Ele apontava para a obediência. E se você que é marido, pai, que recebeu um pedido de perdão, vem com a sua esposa aqui à frente, ou vem com a sua filha aqui à frente. O que nos garantirá, lembra que Pedro disse, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Só que essas palavras nós não precisamos apenas ouvir, mas sim obedecer. Deus me chamou pra tudo abandonar.